Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA. Eu sou Emir Zanato, tenho o prazer de conduzir esse bate-papo. Essa nossa volta aqui, a gente sempre vai falar sobre o mercado de seguros, sobre inovação, empreendedorismo, sociedade e cultura. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Érica Médici, que é CEO da AXA, tem mais de 15 anos de experiência dentro do mercado, conduz a AXA para um novo momento dela, é uma das maiores companhias do mundo e eu prefiro ir direto para a conversa para que vocês possam também conhecer como é a Érica e que ela tem visto para o mercado de seguros daqui para frente. Então, Érica, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa. Eu que agradeço, acho que a gente vai ter uma roda aqui bem gostosa de conversa. Vai ser um prazer dividir um pouco da história da AXA e dos próximos passos que a gente tem como ambição para a companhia aqui no Brasil. Muito legal, muito legal. Eu tenho cada vez mais conhecido a AXA, né? Eu comentei em algum momento que é a seguradora nossa lá da Tex, no cyber, né? no seguro de risco. E eu acho fantástico, assim, né? Muitas vezes a gente olha para o mercado de seguros, principalmente quem não é do mercado de seguros, e não imagina o tamanho do portfólio. Então, a AXA, ela abrange, ela hoje atende a um volume de modalidades de seguro muito grande. E isso sempre me impressiona bastante. Mas eu queria começar do começo. A gente olha para o Brasil e tem um panorama no mercado de seguros de aproximadamente 20% de penetração, né? Um número varia de acordo com o ramo, tem várias linhas. Mas a gente sempre aparece em índices de potencial do mercado segurador muito bem colocado, como um país com grande potencial. Na sua visão, Érica, por que a gente está nesses dois extremos, né? Por que de um lado a gente tem uma penetração tida como relativamente baixa e no outro a gente é um potencial tão grande por tantos anos, né? Acho que tem aí uma história de crescimento da cultura do seguro. Legal. Dessa questão de entender como cidadão, como um indivíduo aqui, ou gestor de negócio, que quase tudo que a gente movimenta, de alguma forma, tem uma proteção por trás. Então, acho que é um processo de amadurecimento. Quando você olha os mercados europeus, que é da onde a AXA tem sua origem, você vê que tem um índice de penetração no PIB acima de 10%, 12%. Quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente está falando de alguma coisa em torno de 4%, 3% alguma coisa. E isso tem a ver e muito link com essa questão do potencial. Então, significa que se a gente tem uma penetração baixa, obviamente a gente tem um potencial muito grande. E é muito legal ver que o mercado segurador como um todo está evoluindo como segmento também. Sim. Então, a CNSEG recentemente lançou o Plano de Desenvolvimento de Seguros, Previdência, Saúde, Capitalização, aonde tem uma ambição super forte para que a gente chegue a 10% de penetração de representatividade de seguros no PIB brasileiro em 2030. Sim. Então, isso significa que a gente começa agora também a fazer um movimento mais organizado para sair do momento de potencial para executar esse potencial. Porque acho que existe zero dúvidas que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados do mundo, seja quando a gente pensa em consumo de seguro de pessoa jurídica, de empresa, sim, seja quando a gente olha o indivíduo. Uhum. A gente como um consumidor de produtos e, por consequência, o seu seguro e a sua proteção por trás. Então, quando a gente pensa em como executar isso, como é que a gente traz essa potencialidade ao máximo, esse plano tem várias ações. E a gente aqui na AXA, a gente acredita em algumas ações muito importantes e muito alinhadas com a nossa estratégia. Tá. Uma delas, por exemplo, é a gente educar cada vez mais o que é o seguro. Então, a gente tem um projeto muito legal chamado Legal Design, que é exatamente isso. Ele traduz de uma forma muito simples os produtos que são vendidos através dos nossos parceiros para os nossos clientes. Então, eles olham aquela pólice e entendem muito diretamente o que está coberto, o que não está coberto, o que tem de limite, o que tem de custo, para que a gente possa ter certeza que aquele indivíduo, na hora que faz uma compra, é uma compra consciente. Uhum. Então, a próxima vez que tomar decisão, ele vai ter mais conhecimento. Da terceira, mais ainda. Então, é uma evolução que a gente espera que o mercado de seguros tenha ao longo dos próximos anos. O legal design, né, que você mencionou, ele tira essa camada da terminologia jurídica, tira a camada da terminologia do seguro e torna
mais palatável, né? Mais fácil e visualmente melhor para entender, né? Ele é uma dinâmica que mistura um vocabulário Tá. mais acessível, porque a gente vive seguros, então a gente fala o vocabulário e acha que todo mundo entende, que é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Então a gente traduz isso para um vocabulário acessível e você foi perfeito, o design está nisso. Uma forma visual de você olhar e entender de uma forma muito direta, muito clara, o que você está adquirindo naquela cobertura de seguro. Sim. Então foi um trabalho muito bacana que a gente está estendendo para todas as linhas de negócio da companhia e que a gente entende traz um valor agregado nessa potencialidade do mercado, porque a gente começa a ajudar os consumidores a serem mais conscientes com relação ao mundo de seguros e ao que eles têm direito, ao que eles podem ter como proteção. Porque, às vezes, e isso é uma péssima experiência para a indústria inteira. Você contrata, acha que contratou certo, e no momento que você precisa, você vai entender que não era exatamente aquilo. Aí você acha que, não, mas me enganaram. Não necessariamente, mas essa dificuldade de comunicação pode criar essas diferenças, né? Exato, e por isso que eu sempre acredito muito na educação, na simplicidade da comunicação, o vocabulário adequado, a relação nossa com os nossos corretores, com os nossos parceiros, que é quem está ali junto com nossos clientes. Então, quanto mais a gente conseguir ter treinamento, capacitar, traduzir o que a gente tem e o que não tem, eu acho que é uma relação de confiança e de parceria que é extremamente importante para esse processo de amadurecimento do mercado de seguros. Legal. E quando a gente fala sobre cultura de seguros, eu acho que tem várias iniciativas, né? Na minha perspectiva, esse nosso papo aqui é um pouco isso. É aproximar, trazer outros temas interessantes para o mercado de seguros, para que o mercado de seguros se sinta também preparado para ser interlocutor com outras linhas de negócio, com fintechs, com quem for, né? O que vocês hoje têm de iniciativa que você considera importante olhando para a cultura de seguros? A gente tem uma plataforma de treinamento que está dentro do Meu Mundo AXA. Legal. E que ele passa, claro, pelos treinamentos técnicos de produto, porque a gente tem essa vertente que ela é inerente ao mundo de negócios de seguros, mas a gente tem outros treinamentos e outras capacitações que a gente entende que são relevantes para essa mudança que toda a sociedade está acontecendo. Então, eu vou te dar um exemplo, toda a parte de networking, como trabalhar com mídia social, como a gente faz ou colabora numa transição de uma corretora familiar para uma corretora mais profissionalizante. Fantástico. Então, são outros treinamentos que abrangem o negócio do corretor, além da capacitação técnica, além de saber quais são as coberturas, além de saber o que está de limite. Isso é claro que é importante. Mas existe um mundo de negócio em torno dessa corretora, desse parceiro, que a gente quer contribuir, que a gente entende que é importante alavancar o seu conhecimento e ter essa troca, porque a gente contribui, isso volta com uma qualificação melhor, isso volta com uma relação mais duradoura entre empresa e corretor e parceiro. Esse ponto que você mencionou, Érica, de sucessão é exatamente isso, né? Você está atento ao que é a realidade, porque é uma realidade do nosso mercado hoje. Então, como que você, como companhia, né, enquanto companhia, consegue contribuir para que essa sucessão seja bem feita? Isso é absolutamente de interesse direto da companhia, mas também é do próprio mercado, né? E acho que toda vez que você constrói uma relação de ganha-ganha, sim, ela é muito positiva. Sim. Então, a gente contribui, traz um treinamento, traz orientação, o parceiro absorve isso, se qualifica, se profissionaliza, o mercado como todo ganha. Então, o cliente, no final, também vai ter, né, a sua vantagem dentro desse processo. Então, é uma relação que ela contribui, novamente, voltando para a questão de tornar o potencial em realidade, para a gente começar a trazer essa potencialidade toda para uma execução. Perfeito. A AXA tem a ambição, né, o desejo, e está trabalhando para isso, para que o Grupo AXA esteja entre o top 5 de seguradoras no Brasil até 2027. Como que isso se traduz? Quais são as iniciativas para isso? A gente tem uma ambição muito grande. A gente fez um plano estratégico baseado em alguns pilares. Tá. A gente acredita que tem
um pilar que é a essência da AXA, que é a nossa capacidade técnica de prover soluções. Quando a gente está falando de soluções, a gente pode ter a solução para aquele pequeno empreendedor, como para isso que a gente está aqui hoje Maior visitando, roda gigante a maior roda gigante da América Latina. Então, a gente está aqui segurando essa roda, está aqui sendo patrocinador dessa roda, olhando o risco com uma solução diferenciada. Então, a AXA ela tem essa capacidade, essa essência dentro dela enquanto seguradora. Além disso, a gente tem essa pegada inovadora. A gente quer buscar soluções que elas sejam feitas a partir de cocriação. Então, a gente muitas vezes senta com o corretor. Novamente, eu volto aqui para a roda. Ela é um resultante de um trabalho de cocriação com um corretor parceiro nosso. Então, a gente gosta de sentar com o corretor, a gente gosta de sentar com o cliente, com o parceiro e construir junto o que faz sentido de solução de seguros para o seu negócio, para esse negócio que a gente está olhando. Então, esse é um pilar extremamente importante para a gente. O segundo pilar é como é que a gente enriquece e aumenta a nossa capilaridade. Então, o Brasil, para a gente aqui que é brasileiro, a gente não precisa dizer que é um país imenso. Sim. E que se a gente fala com o Nordeste, é diferente do Norte, do Sul, a gente tem a nossa diversidade, e isso é super bacana, a gente ama a diversidade do Brasil, mas a gente precisa também entender como trabalhar essa diversidade. Qual é o melhor canal, qual é a melhor solução, qual é o tipo de estrutura que a gente tem. Então, a gente tem dentro da AXA um modelo de segmentação de corretores e que a gente quer atender a todos os corretores, só que a gente quer entender qual é a melhor solução. Sim. Então, a gente tem modelo consultivo, quando a gente está falando de riscos mais complexos, quando a gente está falando de soluções que precisam de uma interação de 3 pontas, que eu chamo que é o corretor, a área comercial e o nosso time de subscrição. A gente tem a filial digital no outro extremo, que é um time super jovem, discutindo e trazendo as provocações de como a tecnologia pode estar aqui no nosso dia a dia, provocando os corretores que estão entrando na AXA e começando um relacionamento, fazendo os onboards, fazendo os treinamentos, mostrando o que é a AXA para esse corretor. E a gente cresceu quase 2.000 corretores no ano passado, muito Legal. nessa perspectiva de como é que a gente pode te ajudar também a ser grande com a gente, porque a gente quer que todo mundo cresça. E o bacana desse plano estratégica que a gente tem, dessa ambição, é que a gente quer que todo mundo cresça junto. Então, tem a capilaridade, tem a tecnicidade, e para mim tem um terceiro eixo que talvez seja o mais importante de todos, dentro dessa forma de trabalhar, dessa ambição, tem toda uma metodologia que é o jeito AXA de ser, o jeito AXA de trabalhar. E aí a gente abriu uma forma de engajamento e de contribuição de que todos os colaboradores da AXA, todo e qualquer um pode trazer uma iniciativa de crescimento para a companhia. E ela vai trazer a iniciativa, ela vai provar que essa iniciativa ela vai ter um impacto, ela vai dizer quanto que ela precisa, de quem ela precisa, e o comitê estratégico e o executivo da AXA vai aprovar e falar, toma, agora essa iniciativa ela faz parte do conjunto de ideias que vão fazer a AXA chegar ao top 5 do mercado onde a gente atua. Então, tem um engajamento e tem uma construção de história que eu basicamente, assim, eu de verdade me orgulho, porque a gente vai chegar lá com todos os colaboradores da AXA contribuindo para isso. Pertencimento mesmo. É um senso de Exato. É um senso de pertencimento, um protagonismo que é muito legal. E aí eu volto à questão de acreditar numa relação de ganha-ganha, porque a gente está dizendo que existe essa ambição e que numa empresa que cresce, os corretores que estão junto com a gente crescem também. Eles crescem, a gente cresce, e é um ciclo que se autoalimenta. Os nossos colaboradores que estão contribuindo para caramba, cada vez que a companhia é maior, mais oportunidades acontecem, mais promoções, mais crescimento. Sim, sim. Então, eu acho que tem um propósito que ele vai além do número. Sim. O número ele é uma consequência. Chegar no top 5, top 6, top 4 é uma consequência. Mas o propósito de crescimento, de contribuição que a gente pode ter no crescimento e na transformação do mercado de seguros do Brasil, para mim, ele é extremamente encantador. É o que me faz brilhar os olhos todo dia quando a gente está lá no time AXA discutindo quais são os projetos, quais são as iniciativas, o que vai fazer a gente se transformar e cada vez evoluir mais.
E, Érica, sabe que você falou do segundo pilar, né, sobre esse contato com o pessoal de subscrição. Eu perguntei para um corretor, né, até por causa da roda, eu estava perguntando para alguns corretores a visão e tal, e um deles falou exatamente isso. Ele falou, cara, é a única companhia que eu consigo, sem precisar convencer ninguém, faz parte da conversa. E ele é lá do Rio também, e ele tem operações, assim, riscos diferentes, difíceis, tal. Então, óbvio, né? Parece muito óbvio isso, mas não é o tradicional. Isso faz muita diferença para alguém que está colocando um risco, né? Que está pensando em como colocar o risco, né? Sim, e a gente precisa entender essas necessidades, né? E o mercado talvez se atualizando. A gente costuma dizer que antes a gente competia entre a gente, né? Sim. Entre as seguradoras. Sim. Hoje, as referências dos nossos consumidores são o iFood, né? A Netflix, os streamers. A gente está hoje no mercado que a diversidade de opções, a entrada da tecnologia na vida das pessoas faz com que a gente também se provoque e entender como é que eu faço para aquele meu produto chegar no meu corretor, no meu cliente, da melhor forma possível. Muitos vão ser a partir de uma plataforma digital que o corretor vai lá, senta e resolve. Uhum. Muitas vezes a gente vai ter que sentar com a subscrição, pensar, chamar o ressegurador, olhar e criar uma solução conjunta. Agora, a gente vai buscar sempre uma solução. Acho que isso é uma coisa que é muito da essência da AXA. A gente vai buscar uma solução. Érica, sobre a cultura de seguro, né, evoluindo no Brasil, o que você enxerga como o papel do corretor nesse cenário, né? Qual que é que é comumente o elo entre a seguradora e o segurado, mas como que você enxerga a atuação dele? Qual que é a missão dele dentro desse ecossistema? O corretor, na minha visão, ele tem um papel fundamental. Realmente fazer esse elo, eu acho que foi a sua palavra, foi precisa, o elo entre a seguradora e o cliente. O elo no entendimento do risco que esse cliente tem, para realmente trazer uma solução que faça sentido. O elo na comunicação no momento de sinistro e ajudar o cliente, ajudar a seguradora a conectar, porque não é um momento fácil, todo mundo quer buscar a entrega de qualidade e principalmente de agilidade, porque a gente está falando de uma resiliência financeira, muitas vezes, de uma resiliência operacional. Quando você vai para o mundo de pequenos e médios empreendedores, é a diferença entre ele ter o resultado financeiro dele no final do mês e não ter. Sim. E continuar tendo o negócio dele ou não, né? Exato, é uma resiliência gigantesca. Então, eu vejo o papel do corretor, ele sendo realmente um elo e de uma evolução. Cada vez mais eu vejo o corretor num papel consultivo e construtivo. Ele passa a ser uma pessoa que vai estar cada vez mais no dia a dia do cliente, entendendo o risco, entendendo como o seguro pode impactar positivamente. E talvez até deixe uma provocação, o quanto a gente começa a ter um olhar mais completo do risco. Às vezes a gente olha o seguro de property, o seguro de RC, o seguro de RD, o cyber, de uma forma muito isolada. As fatias do risco, né? E acho que o corretor ele pode começar a provocar o que é o todo, aonde que a gente está olhando a solução final de seguros. Sim. É interessante quando a gente olha para o mercado financeiro, de investimento, frequentemente o corretor de ações, quando vai falar com alguém, ele faz esse planejamento completo. E muitas vezes no mercado de seguros, óbvio que existem perfis diferentes, tal, mas para a conversa a gente termina generalizando. Mas normalmente ele entende qual é o risco que a pessoa chegou para ele ou o risco que ele chegou para resolver. Mas não qual é o universo daquele indivíduo ou daquela empresa para apresentar quais... vamos fazer um planejamento de proteção dos riscos. Vamos começar por esse, ano que vem sua tarifa vai estar melhor nesse, a gente vai para o próximo. Você acha que essa é uma mudança importante para o mercado? Faz parte do... Eu acho que é uma mudança importante a gente começar em duas direções. Essa visão um pouco mais complementar e completa do risco do cliente. Eu acho que cada vez mais, voltando ao exemplo lá da acessibilidade, a gente começar a olhar como a gente pode prover serviços e experiências para o cliente. Sim. Porque você está falando sempre, e é já uma frase recorrente, quando você compra o seguro, você compra uma promessa de que se você tiver sinistro, a gente está aqui para te ajudar. Uhum. E você pode ser
né, uma empresa, um cliente que não vai ter sinistro. A relação ela fica muito distante. Sim. Então, a gente quer cada vez mais, e a gente, na AXA, acredita que quando você cria uma solução e uma relação onde você vê valor agregado em serviços, em atendimento, em soluções que você permeia a vida do seguro, mesmo que você não tenha um sinistro, isso também agrega um valor gigantesco. Sim, perfeito. E aí eu volto à questão do corretor. Como é que ele consegue mapear quais são os serviços, quais são as soluções, o atendimento que aquele cliente precisa. Então, novamente, o corretor ele é fundamental na relação cliente-seguradora e ele passa numa evolução muito grande, porque você tem muita informação nova, você tem muitas soluções tecnológicas que estão aqui acelerando e tirando o operacional do corretor. Sim, sim. Para que ele possa ter mais tempo livre para poder operar cada vez mais como um consultor de negócios no parceiro e no cliente final. Legal. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre risco, e a gente vê que os riscos, ao longo do tempo, vão mudando. Então, hoje em dia, a gente tem risco climático, cyber risco, né, risco cibernético, que é, inclusive, a pólice que eu tenho com vocês. Então, como que a AXA tem se moldado para esses novos riscos? Como ela tem visto essa necessidade do mercado? A gente tem trabalhado bastante, e o grupo AXA como um todo, ele tem alguns momentos de trabalho onde se olha as tendências. Tá. Então, agora mesmo eu tenho um dos meus membros do Comex na Europa, com um grupo de trabalho, olhando exatamente o que a gente entende que vai mudar para os próximos anos. Isso é Legal. Gradual. Então, a gente olha para isso e começa a trazer para a realidade do Brasil. Então, a gente sabe que questões climáticas, elas são mundiais, mas têm um impacto no Brasil diferente do impacto da Europa. Então, a gente começa a traduzir isso e entender qual é o produto que mais faz sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando bastante com paramétrico, que eu particularmente sou uma apaixonada, porque ela é uma solução que ele vem baseado num aporte tecnológico e de dados gigantesco. Então, a gente está buscando trazer cada vez mais esse produto que é relativamente novo no mercado brasileiro. Sim. E que pode trazer uma segurança e uma agilidade, principalmente no momento de sinistro, gigantesco. É interessante porque, já que o cenário está mudando, o passado não me responde mais todas as perguntas. Né? Eu preciso de alguma coisa que me conte as informações do hoje, né? É um pouco essa lógica. E eu acho que a gente hoje vive um mundo tão mais interessante com relação à quantidade de informação, de uso de ferramentas, de inteligência artificial, que a gente ainda não chegou a 10% do que se pode fazer. Mas a nossa capacidade de fazer previsões e trabalhar com esses dados para que a gente tenha uma precificação melhor, sim, uma assertividade na aceitação, um controle preventivo, que eu acho que também é um ponto de evolução do mercado brasileiro. Como é que as seguradoras podem ajudar os clientes a serem preventivos aos seus riscos? É imenso. As possibilidades, acho que elas são infinitas nesse sentido. E eu vejo realmente uma chance da gente construir esses novos produtos cada vez mais rapidamente. Seja pela parte técnica, seja em parcerias com insurtechs, com provedores de tecnologia, para que a gente possa olhar, ver o problema, criar. Vamos ser honestos, nós vamos errar de vez em quando, sim, então descriar rapidamente, talvez mais rápido do que criar até, e ir evoluindo nessa questão de solução. Mas eu vejo o cyber como um supermercado que ainda não está sendo, na sua totalidade, explorado, e a gente precisa entender e bem dimensionar o que a gente está falando de cyber, né? Porque às vezes a gente só pensa no cyber daquele grande risco, daquela grande empresa, mas a gente tem cyber para média empresa, para pequena. Às vezes é um produto isolado, às vezes pode estar dentro do empresarial como uma solução complementar, como eu estava mencionando. As questões climáticas, você tem todo o produto paramétrico que pode ser uma excelente solução. Quando você olha para toda a parte de agricultura, que é um mercado que também acho que a gente precisa começar a explorar cada vez mais, porque você tem um mercado brasileiro, se eu não estou enganada, a cada 4 pessoas, uma é alimentada pela agricultura brasileira. Então, legal. É um número que impressiona. Sim. E a gente sabe que isso
tem seu risco. Sim. Então, a gente tem evoluções assim para serem trazidas bem interessantes dentro desse nosso plano. Você mencionou do cyber, né? Eu fiquei pensando no que você falou anteriormente, de ter serviços que embarcam. E o cyber é um ótimo exemplo disso. Perfeito. Porque tem uma série de... Assim, todo mundo está rezando para nunca passar por uma situação dessa. Então, estamos trabalhando junto. E a AXA trabalha efetivamente junto, porque tem muito da parte de monitoria, acompanhamento, regras de segurança, reportes que a gente recebe de melhorias que podem ser feitas. Então, eu acho que esse é um trabalho muito interessante de, no dia a dia, a gente pensar o risco e pensar como mitigar o risco. No final, mitigar o risco não é comprar uma pólice, é entender como você pode reduzir a sua exposição a ele, né? Exatamente. A compra da pólice o risco aconteceu e você vai mitigar o prejuízo desse risco. Sim. Quando a gente está discutindo, e o cyber, você tem razão, é um ótimo exemplo, em processos preventivos, em educacionais, eu volto a essa palavra, sim. Ele está ali para ajudar a gente, empresa, seguradora, cliente, a realmente diminuir a sua chance de ter um problema. Acho que é o que todo mundo quer, né? No final das contas, você está evitando sinistro, isso é ruim para você, acaba atrapalhando a tua operação. Então, quando a gente pensa nessa visão mais de prevenção, ela tem isso como proposta. E aí isso vem a partir de serviços, isso vem a partir de treinamento, isso vem a partir de a gente sentar juntos e fazer uma consultoria. Quando a gente fala de grandes riscos, a gente tem uma solução onde você vai lá, a nossa consultoria vai no local, faz todas as avaliações, te manda um relatório dizendo, olha, isso aqui não está bacana, ajusta aqui, que se você ajustar aqui, melhora a sua condição de aceitação. Então, isso é um trabalho de parceria. Perfeito. Pessoal, chegamos agora no ponto mais alto da roda gigante, essa que é a roda gigante mais alta da América Latina, e aí queria propor essa brincadeira, né? Como a AXA tem você com a AXA no topo, para você, Érica, o que é a AXA no topo, né? Qual que é esse grande objetivo para vocês? A gente falou um pouquinho sobre isso no nosso papo. Para mim, o grande objetivo é essa jornada que a gente está fazendo de transformação, de contribuir para um mercado de seguros cada vez mais modernizado, mais completo, com visões complementares e conjuntos de soluções que trazem não só coberturas de seguros, mas também toda a parte de serviço. E que quando a gente junta isso tudo com uma relação forte de parceria com os corretores, com um forte engajamento dos nossos colaboradores, o resultante é a gente realmente colocar a AXA numa posição no mercado brasileiro entre as 5 maiores seguradoras nas linhas que a gente atua. E essas linhas que a gente atua, posso te garantir que as de hoje não vão ser as mesmas de amanhã, nem as de 2027. Então, é toda uma transformação e uma evolução, muito mais do que uma revolução, uma evolução a cada dia, para que a gente possa acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo o que está acontecendo de transformação climática, de mudanças tecnológicas, de mudanças de consumidor e novas tendências de relacionamento, de acessibilidade. Então, o AXA no topo, para mim, é como eu garanto que a AXA acompanhe essa jornada de transformação para que aí sim, como consequência disso, a gente alcance os nossos números, a meta e ser uma das seguradoras mais relevantes aqui no Brasil. Fantástico. Érica, a gente está chegando ao final, mas tem uma etapa antes que eu gosto muito, que é a dica de especialista. Então, queria te perguntar, livro, filme, site, o que você costuma ver, ou o que para você seria essa dica hoje? Tem um livro que é muito bacana, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele foi premiado agora no Nobel de Economia. E ele é interessante porque ele traduz um pouco como é que funciona o nosso cérebro. Um lado do sistema 1 que fala da nossa agilidade, da tomada de decisão, do pensamento quase que intuitivo. A gente vê uma coisa e a gente já tira uma conclusão. E o sistema 2, que é como é que o nosso cérebro opera um pouco mais lento para questões mais complexas. Mas o bacana do livro não é exatamente falar sobre como funciona o cérebro, mas sim quais são os vieses que isso traz e como a gente pode se preparar para não cair nas nossas próprias armadilhas no processo de tomada de decisão e de aceitação de risco. Legal. Então, é um livro que eu acho que tem muito a ver com esses momentos todos que a gente tem passado,
sabe, de transformação, de mudança de mercado, de decisões que cada vez mais demandam velocidade, a quantidade de informação que existe no mercado hoje, como é que eu lido com isso. Então, eu gostei da leitura e deixo aqui a dica para a gente dividir com os nossos corretores. Boa, rápido e devagar, essa é a dica da Érica. Érica, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar aqui. Obrigado pela oportunidade de ter essa roda gigante, né, e construir esse conteúdo todo aqui dentro. E foi um prazer muito grande estar aqui. Foi ótimo. A gente podia fazer mais umas 3, 4 rodas aqui, porque a gente ia ter conteúdo para isso. Sim. Quero agradecer você e quero novamente reforçar que é um conteúdo feito por os nossos corretores. Então, que eles aproveitem bastante, que eles possam realmente usufruir e tirar o melhor desses episódios. Legal. Érica, eu sempre pergunto de que forma que as pessoas conseguem se conectar com você. Se o corretor quiser poder ter uma proximidade, conversar, trocar uma ideia, LinkedIn é um caminho que funciona? LinkedIn, eu estou lá, estou olhando sempre as atualizações, respondendo quem me manda mensagem. Legal. E-mail também funciona muito bem, tem o e-mail da AXA, então fiquem à vontade, a gente gosta de ser acessível. Então... Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado a você que nos assistiu, obrigado pelo seu tempo. Tem muito conteúdo bacana, não deixe de olhar aqui dentro do portal, no YouTube, em todas as redes sociais da AXA, Instagram, LinkedIn, enfim, fique de olho, sempre tem novidade e até a próxima RodaCast, até o próximo episódio, a gente vai trazer sempre conteúdo muito relevante para você, corretor. Valeu!